Fé. Desculpe, Marta, força. Eu só queria acrescentar, não sei muito bem, é só uma dúvida, mais do que uma questão. Uma vez que estamos num workshop de intermodalidade, que é o seguinte, o short sea vai aumentar ou prevê-se um aumento, aliás, já se registra um aumento do short sea decorrente de um aumento das exportações ou de uma maior dinamização das exportações, mas nós não falamos aqui num esforço ou na viabilização de transferência de carga da rodovia para o short sea. Portanto, o short sea só vai crescer porque nós vamos melhorar as nossas exportações, ou também vai crescer porque nós vamos conseguir competir melhor com a rodovia e com o transporte unimodal? Ok. Bom, ferrovia, para responder ao João Valdemar. Portanto, ferrovia, sim, temos uma parte, há uma componente grande daquilo que nós estamos a fazer que envolve ferrovia. E estamos a fazer ferrovia, enfim, cobrindo a parte norte do país, em muitos casos, utilizando a ferrovia. O Dr. Namo Martins sabe disso, inclusivamente aqui em Aveiro, desde que o comboio está cá, estamos a fazer ferrovia em Aveiro. E, portanto, sim, é uma parte importante. Aliás, a este propósito, eu acho que nós estamos a viver, apesar de tudo, tempos muito interessantes, não é? E no caso da ferrovia, a obrigatoriedade de privatização da CP Carga até dezembro deste ano vai mudar, na minha opinião, vai mudar a face do mercado. Ou seja, não sabemos ainda muito bem como é que esse processo vai ser, qual é o resultado final desse processo, mas eu acho que ele vai ter um impacto muito significativo no mercado português, porque essa privatização vai colocar um desafio estratégico à MSC enorme, e não só. E, portanto, eu acho que nós vamos viver tempos muito engraçados com as transformações que se avizinham. Relativamente à questão da capacidade dos feeders, hoje em dia é uma realidade, em muitos casos existem restrições à capacidade, ou seja, o aumento dos fluxos tem conduzido a que não há capacidade suficiente, mas mais uma vez essa é a beleza da nossa atividade e do nosso negócio, é a capacidade de ajustamento que ele tem, não é? Ou seja, os feeders quando são pequenos demais, depois põem-se uns maiores, e quando não se consegue pôr uns maiores, há novos serviços que se instalam. Isso é interessante. Falta de equipamento é uma realidade hoje no mercado português, e portanto as pessoas até se podiam perguntar como é que hoje é possível acomodar o aumento de tráfego no short sea quando nos confrontamos com uma situação de baixa das importações e consequentemente faltam caminhões, mas também faltam contentores. Só que Portugal aí tem uma situação interessante, que é de dois vetores diferentes. Um é a proximidade com os hubs de Algeciras e de Tanger, que no fundo recebem muito equipamento disponível que vem essencialmente de origem África. E depois, como Portugal tem um comércio muito importante com a África, nomeadamente com Angola, acaba por a África ser também para Portugal uma fonte enorme de equipamento vazio. E em África, que é um continente que também está com uma grande dinâmica de crescimento, e portanto as importações em África têm vindo a aumentar consistentemente ao longo dos anos, e o comércio internacional africano ou da África com o resto do mundo tem crescido muito, e portanto acabamos por ter aí duas importantes fontes de equipamento que acabam por permitir depois servir o mercado português.
Quanto à Marta, enfim, no fundo é um bocadinho aquilo que o António já tinha falado e que eu digo, quer dizer, o dinamismo do mercado faz com que soluções que anteriormente não eram competitivas se tornam competitivas. Isso não quer dizer que tenha havido nenhum passe de mágica ou que o marítimo de repente tenha encontrado uma panaceia para ser muito mais barato, ou seja, os vários modos de transporte vão sendo sucessivamente mais competitivos, os próprios caminhões, não é? Consomem menos e o combustível é uma parte enorme do custo do transporte, não é? Cerca de 35% no caso dos caminhões, e na parte marítima não andará muito longe disso. E portanto, mas quer dizer, portanto, há evoluções competitivas, mas o grande facto é que o mercado se altera e isso altera a relação de forças entre os vários modos de transporte. Um outro fenómeno também que é curioso as pessoas verificarem é que, apesar de o comércio mundial crescer consistentemente e o comércio externo português também, o número de escalas nos portos portugueses não se altera significativamente, ou seja, o ajustamento é feito em função do tamanho dos navios. E o potenciar de mais volumes para a via marítima potencia uma maior competitividade da via marítima, porque quanto maior é o navio, mais competitivo ele é, e por isso é que nós assistimos à corrida para navios de 14 mil teus, de 18 mil teus, e assim sucessivamente, ou seja, há um efeito de escala na via marítima que não é, que o caminhão não beneficia desse mesmo efeito de escala, ou seja, o caminhão não pode passar de 24 para 48 toneladas, não é? Mesmo que haja muita mercadoria. E, portanto, a via marítima tem, de facto, esta vantagem de poder beneficiar do efeito de escala na sua plenitude e reduzir os custos em consequência. Eu penso que esta observação vai um bocadinho naquela que tinha feito anteriormente, Dr. Belmar, sobre a questão digamos, do ganho, crescimento, a existir ou não, digamos, na solução multimodal, se resulta ou não de algo orgânico ou se resulta de uma debilidade do setor rodoviário. Mas ainda aqui pegando nesta questão da articulação do ferroviário, rodoviário, marítimo, o Sr. Doutor levantou uma questão sobre a existência ou não de viabilidade de pools de galeras que poderiam de alguma forma, digamos, algum investidor que poderia de alguma forma introduzir aqui alguma perturbação no mercado. O que é que sabe sobre isso? Não, eu não sei absolutamente nada, verdadeiramente. A única coisa que eu digo é que para se montar, tal como existe nos contentores, um sistema concorrencial que pusesse apenas as galeras dentro dos navios, a meu modo de ver, isso exigiria a existência de um operador que, no fundo, utilizava as galeras como são hoje utilizados os contentores, e essa realidade não existe, até porque, no fundo, quem tem massa crítica para poder fazer isto são os grandes transitários europeus. E estamos a falar da Danzas, atualmente DHL, da Schenkers, da Kuehne+Nagel, ou seja, estamos a falar de organizações verdadeiramente multinacionais e que têm uma massa crítica gigantesca no mercado do transporte rodoviário internacional de mercadorias intra-europeu. Mas, na realidade, essas próprias empresas subcontratam a larguíssima maioria dos seus caminhões, e muitos deles a próprios camionistas individuais que são donos do caminhão, empresários em nome individual. Ou seja, e essas organizações, no fundo, têm muitos dos seus investimentos concentrados noutro tipo de infraestruturas, armazéns, no fundo, plataformas, uma maneira mais tecnologicamente avançada de denominar um armazém, aviões, empilhadores, etc. E, portanto, não têm estado vocacionados para concentrar o seu investimento em galeras, porque, no fundo, provavelmente, digamos, os benefícios que poderiam obter de depois poder transpor toda essa massa de equipamento para utilizar soluções marítimas não é suficientemente grande para induzir esse investimento, não é? Quando eles precisam dos recursos para outras coisas. Não sei se respondi. Pena que não esteja aqui nenhum transitário
na sala para nos ajudar a compreender um bocadinho melhor aliás, estava convidado, mas não esteve presente.